Perguntado onde gostava de brincar, João disse que gostava de brincar dentro de casa, porque era dentro de casa que ele encontrava as tomadas. Um estudo no Reino Unido, que fez uma pesquisa com crianças de 8 anos, revelou que elas conheciam mais os personagens de Pokémon do que nomes de espécies nativas da fauna e da flora. Pikachu, Metapod, eram mais comuns do que lontra, besouro, carvalho. Nos Estados Unidos, de 2000 a 2018, houve uma redução de metade das internações por acidentes entre jovens. A princípio pode ser até um dado interessante, né? Porque estão quebrando menos ossos. Por outro lado, a gente revela algo inquietante. Os jovens que antes subiam em árvore, pulavam pedra, andavam de bicicleta, e era um grupo social mais propenso a quebrar um osso por imprudência, agora, uma década depois, com o smartphone na mão, foi a primeira geração a passar a puberdade com o smartphone na mão. Não quebram mais ossos. Ou seja, temos menos ossos quebrados e muito mais mentes feridas. A gente nunca se pergunta por que os grandes executivos das Big Techs, dos vales do silício da vida, espalhados aí por todo o planeta, sempre escolhem matricular seus filhos em escolas que ou fazem um controle muito rígido de celulares e telas, ou proíbem. Em casa, inclusive, o controle geralmente é espartano, eles mesmos dizem, aqui em casa é 1 hora, é meia hora. Muitos deles, inclusive, revelam para a imprensa que proíbem seus filhos de acessar os produtos que eles desenvolvem. Alguma coisa tem aí. Essa epidemia de jovens, até gente mais velha, adulto, diagnosticado com TDAH, hoje uma palavra muito comum no calendário de todos nós, no calendário não, no vocabulário. No vocabulário de todos nós, é algo que veio acompanhando todo o processo de urbanização e digitalização da sociedade. Isso não é uma mera coincidência. Na medida que a gente se desconecta com a natureza, a gente começa a perder uma série de sentidos que desenvolvem a experiência humana. E é isso tudo em função de uma coisa que plantaram na nossa mente, de que essa geração nova é nativa digital. Quem nunca ouviu de um amigo dizer, meu filho sabe fazer tudo no celular? Aí você pergunta para ele, tudo o quê? Destrava a tela, escolhe um aplicativo, geralmente de 2 tipos, ou um vídeo, ou um jogo. E aí ela fica sentadinha ali, completamente entretida. Esse fazer tudo é fazer nada. Hoje, o mundo está enfrentando uma grande epidemia de miopia, que é justamente a capacidade que a gente tem de ver de longe, de enxergar o que está longe da gente. A OMS já declara que é o problema de saúde que mais preocupa a organização. Nos Estados Unidos, a Sociedade de Oftalmologia lá já relatou que é bem provável que em 2050 metade da população tenha miopia. No Brasil, oftalmologistas diagnosticaram e prescreveram 3 vezes mais óculos para crianças de 6 a 8 anos nos últimos 5 anos. Ou seja, está todo mundo ficando míope no Brasil e no mundo. Um estudo que revisou dados de 700 mil crianças ao redor de todo o planeta revelou que quem tem miopia provavelmente tem uma tendência a desenvolver depressão e ansiedade. E aí nós temos uma geração, algumas gerações já imersas em telas o tempo inteiro, e essa geração com miopia desenvolvendo depressão e ansiedade. Eu lembro que na minha juventude, depressão, ansiedade, TDAH eram palavras que eu ouvia com muita raridade. Uma pessoa conhecida da família, lá atrás, lá não sei onde, tinha depressão. Hoje, mais uma palavra, algumas palavras que estão no calendário de qualquer jovem, de qualquer adolescente, inclusive de muitos adultos. Mas é nessa fase da infância, adolescência e o início da vida adulta que nós desenvolvemos uma série de habilidades fundamentais e que a tela não nos promoverá. Refletir, pensar, se concentrar, se esforçar,
Dominar a língua, além de bases rudimentares, né, ter um vocabulário. Eu, por exemplo, não acho nada incrível uma criança destravar um celular e entrar num joguinho, mas eu acho incrível quando eu encontro uma criança que conversa comigo, tem vocabulário, me pergunta, me questiona, né, fala um monte de coisa, eu fico impressionado, fico entretido, fico conversando com ela um tempão. Hierarquizar os vastos fluxos de informações que a gente gera hoje no mundo digital. É tanta informação, antigamente eu precisava ir na biblioteca para pesquisar alguma coisa, hoje você é bombardeado o tempo inteiro de informação, de todo tipo, de toda coisa. O que é mais importante? O que é verdade? O que não é? Interagir com pessoas é o básico que a gente percebe que a tela também impede esse desenvolvimento. Estudos mostram que a ampliação do contato com a natureza e a redução do uso de telas promove a redução do diagnóstico de TDAH. Se isso é verdade, a gente então pode dizer que o TDAH é um conjunto de sintomas que é agravado pela falta de contato com a natureza. Então, o distúrbio não está na criança. O distúrbio está no ambiente que a gente expõe a criança. Se a gente expõe a criança à tela, ou se a gente expõe ela ao mundo, porque a tela não é o mundo. E natureza para a criança, ela pode se apresentar de várias formas, gente. Pode ser uma formiguinha, né, essa cena clássica, carregando uma folhinha. Pode ser um pássaro que voa. Pode ser uma baleia. Pode ser um gramado, uma árvore ventando. Né? Não dá para dizer que não tem como mostrar a natureza, mesmo numa cidade, porque tem. Basta que você tenha vontade, se esforce e apresente para as crianças. Então, o que a gente tem, na verdade, é um TDN, não é o TDAH. O que nós temos é um transtorno de déficit de natureza. Esse transtorno é o que a gente acaba levando os nossas crianças e jovens para deixar de desenvolver habilidades fundamentais, porque a gente, às vezes, deixa eles nas telas. Porque a natureza deixa a gente, inclusive, mais inteligente. É na Terra que vive essa bactéria aí, que é a Mycobacterium vaccae. Essa bactéria, os cientistas já desconfiavam que ela ajudava aí na redução da ansiedade, mas descobriram recentemente que ela ajuda as pessoas a ficarem mais inteligentes. Quando a gente está na natureza, a gente tem contato com ela, ou comendo, em alguns casos, criança come terra, ou respirando. Ela consegue ativar um neurotransmissor, né, a serotonina, que ajuda a gente a desenvolver novas atividades, a encontrar novas habilidades. Então, deixa a criança meter a mão na terra, inclusive às vezes comer um pouquinho. Claro que não vai ser terra que está junto, por exemplo, de cachorro, essas coisas. Né? E ainda na juventude, passou a infância na juventude. A adolescência é uma das fases mais complexas que todo mundo já viveu. Né? Não é criança, não é adulto, vai fazer o que da vida, começa a se interagir. E nesse momento, contato com a natureza é fundamental. É importante promover o máximo possível de fluxos de conexões com a natureza. Porque se a gente dá apenas um estímulo à tela, o cérebro entende que a tela é um estímulo apenas. Se eu tenho um monte de estímulo, eu desenvolvo capacidade motora, raciocínio, sensibilidade artística, competência social, atividade, resiliência, saúde emocional e comunicação. Não dá para desenvolver isso imerso num joguinho, vendo vídeo de TikTok ou vendo vídeo de Instagram. Isso aqui a gente só desenvolve no mundo real, sendo exposto a muitos e muitos estímulos. E aí na vida adulta ainda tem mais benefício. No Japão é muito comum fazer os banhos de floresta. Esses banhos de floresta, que são os Shirin-yuko, acho que eu falei certo, são muito comuns no Japão porque eles ajudam na capacidade de foco, na redução do estresse, na redução da ansiedade. Mas, além disso, diversas pesquisas científicas ao redor do planeta inteiro já demonstram que hipertensão, diabetes, saúde da gestante e do feto, diversas outras doenças são beneficiadas, são reduzidas com o acesso à natureza, acesso a parque, acesso à área verde. No estudo de doutorado, que eu integrei, fiz parte, e a minha tese, a gente conseguiu mostrar que em Salvador, quem mora perto de parque, usando uma base de dados da Universidade Federal da Bahia, tem menos propensão a desenvolver diabetes e hipertensão. Nós pegamos uma série, foram quase 2.000
moradores da nossa cidade, servidores da universidade, que ao redor deles tem parques até 1 quilômetro de distância, e esses que moram perto de parque têm menos propensão a desenvolver diabetes e hipertensão. Um estudo na Universidade de Illinois mostrou que pegaram algumas crianças e falaram, corra aí no parque 20 minutos. Aí botou a criança para correr 20 minutos no parque. Quando ela chegou, faz um teste aí. Aí botou ela para fazer um teste. Os resultados do teste, essas crianças eram diagnosticadas com TDAH. O resultado do teste foi o mesmo resultado de quem usa um medicamento tarja preta. Muitos jovens e crianças já usam esse medicamento tarja preta. Inclusive adultos, para melhorar a concentração. Então, a tarja verde da natureza substitui, sem efeito colateral, até vicia um pouco, eu gosto de natureza é viciado, né, que é aí toda hora. Mas, sem efeito colateral, o medicamento tarja preta. As mesmas crianças foram colocadas para correr num ambiente urbanizado e não tiveram o resultado do que tiveram no parque. Então, a gente tem que ter o cuidado de não ceder à pressão de apresentar prematuramente tecnologia, tela para as nossas crianças. Elas são tão... Hoje, as telas, as interfaces, elas são tão intuitivas, né? E foi isso que eles sempre buscaram. Tem que ser simples, tem que ser simples, tem que ser simples. Que no momento que ela tiver contato, ela vai se desenvolver na hora. Meu pai tem 80 anos e aprendeu a mexer no smartphone há 5. Então, uma criança que talvez tenha contato com uma tela apenas aos 10 anos, por exemplo, não vai levar um mês para dominar aquilo. Não precisa apresentar antes disso. Na Universidade de Washington, eles fizeram um estudo que mostrou que pessoas que vivem em cidades há muito tempo, elas sentem menos o impacto da poluição do ar do que pessoas que chegaram recentemente à cidade. O que ele chamou de amnésia ecológica. Porque a natureza real, ela começa a ser substituída pela natureza virtual. E a gente perde essa memória coletiva do que era a natureza. Parece filme de ficção científica, né? Aqueles filmes, até essa foto está aparecendo num daqueles filmes, porque as pessoas vão se desconectando. E no momento que a gente vive de crise climática, né, de eventos climáticos extremos, de desafios que aprofundam a desigualdade, se as nossas crianças, os nossos jovens perdem essa conexão, provavelmente eles moldarão cidades, moldarão sociedades em que essa vai ser a realidade. O que a gente está produzindo é um experimento em escala de embrutecimento cerebral das crianças. Essa é a verdade. É duro, é triste falar isso, mas, pela primeira vez na história, filhos terão QI menor do que os pais. O que a gente faz é indesculpável com as crianças. Dá para tentar mudar isso. Alguns pesquisadores mostram alguns caminhos, né? Então, o smartphone, a partir dos 14 anos, mas meu filho vai para a escola sozinho, dá um celular que não é smartphone para ele, só para você falar, eu ouvi sua voz. Na minha época, eu ligava do orelhão. Tudo bem, mas hoje vamos dar um telefone celular. Rede social, não precisa antes dos 16 anos. Proibir celular na escola, polêmico, né? Mas Suécia acabou de proibir tela na escola, voltou livro. Mais autonomia, menos superproteção. Nossa sociedade tenta superproteger demais as crianças. Deixa ela se arriscar um pouco, deixa ela se jogar. Pode quebrar uma perninha, pode se machucar, né? E mais natureza. É o mínimo. O uso de tecnologia hoje tem que ser um dado, assim como a gente se preocupa se a criança come de boca fechada, se ela olha para os dois lados para atravessar a rua, se ela de alguma maneira dá bom dia, boa tarde, obrigado, desculpa, nós precisamos nos preocupar com o uso de telas. Esse é um tema da parentalidade contemporânea fundamental. Se eu tenho um filho, se eu tenho um sobrinho, se eu sou padrinho de alguém, eu preciso colocar isso na ordem do dia. Entender que eu vou precisar gastar mais tempo, mais energia, vou precisar ter mais criatividade para desenvolver atividades com essas crianças, mas isso vai fazer toda a diferença daqui a alguns anos. E aí eu deixo
essa mensagem, que as crianças são uma mensagem de um tempo que a gente não vai viver. Obrigado, gente. Boa noite.